Vou te dar um punhado de exemplo de mentalidade desenvolvida. E aí você vai acompanhar meu raciocínio e ao final quero que você entenda como é que funciona a questão de mentalidade. Só vou falar de exemplo. Hoje eu só vou falar de exemplo. Zero teoria, só exemplo. E só aquilo que você entende. Certa vez eu estava com um terreno, estava desocupado, e alguém me procurou para alugar o terreno. E ele queria produzir alface. E ele queria produzir alface, e ele queria produzir alface com água da rede que abastece as casas, essa água. Tá. Aí tá bom. Aí eu perguntei o que seria o pagamento do aluguel. Bem, infelizmente não vou pagar nada, eu só vou cuidar do terreno, porque a alface mal vai dar para pagar a água e vai sobrar um pouquinho para ele. Não vai poder contratar ninguém. Tá bom. Certo. Esse foi o primeiro que apareceu. Depois apareceu outro que queria plantar mandioca. E aí, como é que funciona a mandioca? Não, mandioca aí é bom que o terreno vai ficar limpinho. E quanto é que você vai me pagar? Não, às vezes eu posso ajudar alguma coisa, talvez no IPTU. Então, e quanto é que eu vou ganhar? Não, eu vou cuidar do terreno. Tá bom. Aí apareceu o outro que ele tem um boi, uns cavalinhos pequenos, que ele aluga à noite para as criancinhas passear. E ele precisa, porque o terreno fica próximo ao centro. Então, para ele deixar os cavalos lá, esses trem, para ficar mais fácil para ele levar para o local onde as criancinhas gostam de passear de cavalo, de boi, aquelas voltinhas. Quanto é que vai me pagar? Não, eu vou cuidar do terreno, tá? E o capim vai ficar mais baixo, porque o boi, o cavalo vai comer o capim. Tá bom. Depois apareceu outro que montou quadra para jogar futsal, certo? Montou quadra, tá bom. E aí você já até entendeu, né? Mas parece que você já foi melhor, né? Veja bem que eu estou escolhendo a qual mentalidade eu vou me aproximar. Porque teve umas mentalidades aí que não dava dinheiro nem para eles. Eu sofria pra caralho, não dava dinheiro nem para eles. O do futsal já sobrava para ele, já sobrava para pagar funcionário e sobrava para mim também para pagar aluguel. Pô, já ficou bom, entendeu? Tá bom, vamos continuar? Vamos dar um chute assim, só para você entender a lógica da coisa. Vamos imaginar que esse terreno valesse 10 unidades. Alguém vai lá, que tem experiência, que tenha pedigree, que tenha um passado, que tenha um nome limpo, e me faz uma proposta de colocar lá 10 lá dentro. Então soma 10 que o Levi tem, mais 10 que essa pessoa coloca. Total virou quanto? Virou 20? Não vira 20. Construção, quando você faz construções direcionadas, alguma coisa, eu vou chutar, eu já fiz mais ou menos essa conta, vira 40. Então olha só, eu tinha 10, agora eu passei até a metade de 40, passei a ter 20. Essa pessoa tinha 10, ela passou a ter 20. E isso pode acontecer no intervalo de 2 anos para fazer a construção que faz a coisa mudar. Tá bom. Aí você pega e falou aí, nossa senhora, acontece isso? Nossa, e como acontece? Dá uma olhada aí na sua cidade, o quanto acontece. Às vezes eu não gosto de falar desse jeito, é porque você ainda está na faixa dos 10 contos, entendeu? Então na faixa dos 10 contos, primeiro você tem que pegar e ter dinheiro. Se ainda não tem, então fica difícil. Mas você pode, do tamanho que você pode começar a escolher as mentalidades que você aproxima. Tá? Na hora que você percebe alguém que está cheio de problema, que só vê problema e que não vê dinheiro, que não vê prosperidade, o que você faz? Cara, você não pode fazer, ué. É latada, não vai fazer. Você vai ter que escolher os seus parceiros. Tá? Isso chama sinergia. Veja bem que é sinergia? Sinergia, nesse exemplo que eu te dei, 10 mais 10 virou 40. Entendeu? 10 mais 10 virou 40. Então isso é sinergia. Tem até lá no meu livro uma passagem de 2 irmãs que elas estavam precisando de uma laranja, certo?
Então, como as duas precisavam de uma laranja, e só tinha uma laranja, elas decidiram repartir a laranja no meio. Assim foi feito. Elas continuaram conversando, e aí uma disse para a outra que ela queria a laranja para fazer um suco de laranja. E a outra disse, a primeira, que ela queria para fazer um doce de casca de laranja. Ora, veja bem, no primeiro momento, parecia que a negociação foi perfeita, né? Dividiu igual para cada um. Dançou as duas. Uma podia ficar com todo o suco e a outra com toda a casca. Podia ter dobrado. Podia ter tido sinergia. Tem gente que não consegue ver sinergia em negócio. Não consegue, acha que isso não existe. Ah, vou te falar uma coisa, tá? Mas eu sei o que acontece. É porque na hora que pensa, já pensa com escassez. Já pensa pensando em coisa, em porcaria. Já pensa, não pensa. A verdade é que não pensa. Tem preguiça de pensar às vezes, tá? E isso acontece o tempo todo. Eu vou encerrar esse vídeo agora, mas então dá uma olhada ao seu redor e vê quantos exemplos. Você pergunta ao seu pai, sua mãe, você acha que isso pode acontecer? Aí não é o Levi que vai te falar, não. Pergunta a alguém que gosta muito de negócio, você já viu falar disso? De pegar e fazer alguma coisa crescer mais do que o próprio valor? 10 mais 10, ao invés de virar 20, vira 40? Você pode até ter esse exemplo. E espera o que você vai escutar. Você vai escutar o seguinte, parece que não é só o Levi que fala isso, só que eu nunca tinha pensado que a coisa funcionasse desse jeito, tá? Então isso tá lá também no primeiro capítulo, é o hábito de construir sinergia. Ah, cara, isso é uma ferramenta fantástica. Na hora que você começa a pensar e abre a sua cabeça e começa a analisar as mentalidades das pessoas e aquelas mentalidades que você tem que aproximar, você vai crescer. É por isso que eu acho que você deveria ir lá na Amazon, pegar, comprar meu livro, dar uma caprichada naquele capítulo lá, que lá tem 7 hábitos. No vídeo anterior eu falei de 2 hábitos, agora eu falei de mais um. Os outros você vai lá e dá uma olhada e você fecha o pacote. Dica do dia. Me acompanha para mais dicas.